Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 30/3/2024, vamos refletir Marcos, capítulo 16, do 1 ao 7. Pega aí a tua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa começar a nossa reflexão do Evangelho de hoje, tá bom? E, meu irmão, não se esqueça, você que está chegando aqui pela primeira vez, deixa o teu like, comenta, compartilha, se inscreva, vem para a família de Cima dos Telhados. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Gente, irmão, não paga nada. Você que já é inscrito, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Compartilha, meu irmão, comenta e vamos anunciar a palavra de Deus. Pegou tua Bíblia? Bora lá. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eis o que diz o Senhor. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro, mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado ao lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi ressuscitado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olha só, meus irmãos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas e foram ainda de madrugada ungir Jesus. Foram no domingo ungir Jesus. E nesse meio termo elas pensaram: quem removerá aquela pedra? A pedra do sepulcro é muito grande, como é que a gente vai remover? Meus irmãos, todos temos dificuldades na vida. Qual é a pedra que temos que remover para podermos abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos e ver que Jesus ressuscitou? Será que a pedra da droga, dos ciúmes, do medo, da inveja, dos vícios, dos prazeres, bebedeira, adultério, pornografia? Qual é a pedra que nos atrapalha? Olha só, meus irmãos, o versículo 4, levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Na nossa vida, sempre vamos ter pedras pequenas e pedras grandes, mas essas pedras, elas sempre vão ser removidas. Se estamos em busca, a caminho de nos encontrarmos com Jesus. Meus irmãos, essas mulheres, elas saíram de madrugada. Aqui, elas começam a ver o que podemos dizer sobrenatural. A pedra grande foi rolada, o jovem de roupas brancas, o anúncio, ele ressuscitou. E uma coisa que eu estava observando, olha o que diz o versículo 7. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis como vos disse. Dizei aos discípulos e a Pedro.
Pedro talvez fosse que mais precisasse ouvir esse anúncio. Pedro talvez fosse aquele que estivesse entre todos o mais deprimido, o mais perturbado. Como será que estava a cabeça de Pedro? Eu estive com Jesus todo o tempo. Eu vi milagres, eu vi pessoas ressuscitar, cegos, coxos, leprosos, endemoniados sendo libertos. Mas mesmo assim eu traí, eu o neguei. Como será que estava a cabeça de Pedro? Olha só, meus irmãos. Em Lucas 24, versículo 10 ao 12, diz assim que os discípulos pensavam que aquelas mulheres elas estavam delirando. Mas Pedro não. Pedro, ele vai ao sepulcro, ele corre, ele vai ao encontro para ver se realmente, para constatar, para ver, para ter um encontro com Jesus. Em João 20, do 1 ao 10, nos fala que Simão, depois que recebe essa notícia, junto com João, ele é o primeiro a entrar no sepulcro. Ele vê os panos, ele vê o sudário. João entra depois, vê e acredita. Em Mateus 28, do 1 ao 15, lá nos fala que elas foram anunciar, as mulheres foram anunciar aos discípulos, só que elas encontram com Jesus, que os manda ir a Galileia, que vão vê-lo lá. Mas não fala de Pedro. Não fala, mas vai falar dos guardas que relatam aos sacerdotes o que viram, recebem dinheiro para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Né? Duas situações, as mulheres e Pedro. Aquelas mulheres que estavam sempre com Jesus, mulheres que naquela época, né, eram inferiores aos homens, mas foram elas as primeiras a testemunhar a ressurreição, a anunciar a ressurreição. Pedro que está sempre com Jesus. Pedro que está sendo sempre tentando defendê-lo, até tentando defendê-lo, sem entender às vezes ou sempre o que acontecia. Nega 3 vezes, mas mesmo assim corre para um encontro com Jesus. Meus irmãos, não importa as barreiras, sentimentos, muitas vezes falta até fé, mas temos que ir sempre ao encontro de Jesus. Ele ressuscitou, ele vive, ele vivo está. Ele vivo está. E com ele nós nos encontramos na oração, na sua palavra, na Santa Missa. Cristo, ele está sempre conosco, sempre. E eu quero ler aqui uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 14 até o 17. Diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsos testemunhos de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Quero ler também agora, meus irmãos, lá embaixo, o versículo, deixa eu ver aqui, é do 20 até o 23, diz assim: mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias do que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte,
por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos viverão. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que foram de Cristo, na ocasião da sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai. Depois de haver destruído todo o principado, toda potestade, toda dominação, porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Por Adão todos morreram, veio a morte. Cristo todos viveram, veio a ressurreição dos mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.